Fala galera, Rafael Ramos aqui para mais uma questão de física. Novamente questão do ITA, tá? Segunda fase 2019. Questão bem legal de ser resolvida, envolve alguns conceitos aí de força magnética, campo magnético, tá? Vou colocá-lo na tela uns 10 segundinhos para vocês. Peguem papel, caneta, lápis, borracha, tentem resolver, tentem entender a questão e depois prossigam no vídeo para ver a resolução bem detalhada passo a passo, beleza? Galera, se inscrevam no canal, compartilhem, tá? Comentem, podem, se vocês ficarem com dúvida, podem comentar, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a conta no Instagram e no Facebook que eu criei, tá? E lá vocês podem mandar sugestões, questões, beleza? Para eu resolver para vocês aí. Tranquilo, galera? Questão na tela para vocês. A questão ela me pede o seguinte, eu quero saber qual é o ponto de equilíbrio que essa hastezinha em vermelho aqui, que eu desenhei em vermelho, vai ficar em equilíbrio, dadas algumas condições aí. Quais condições são essas, né? Se eu quero o equilíbrio, eu tenho uma condição para que o equilíbrio se estabeleça aqui no meu sistema. Que condição seria essa? Bora lá, antes de falar das condições de equilíbrio, né, coisa que você já deve saber aí, eu tenho esse sisteminha aqui, né, um fio condutor muito longo, aqui eu tenho duas placas paralelas, né, condutoras, e essa hastezinha aqui também condutora, e ela pode deslizar sem atrito, né, ela pode tanto descer quanto subir. A questão ela me diz o seguinte, que o potencial no ponto A é 1, né? É de 1 volt. Agora vamos pensar o seguinte, o potencial no ponto A é de 1 volt e a questão também me informa que a resistência equivalente no meu circuito é igual a 0,10 ohms, né? Então, galera, se o potencial aqui em A é 1, né? Qual é o potencial aqui em F? Né? Lembrando que o sinalzinho aqui parecendo um sinal do Wi-Fi é um sinal de aterramento, né? Quer dizer que nesse ponto aqui ela está sendo aterrada, né? Então eu tenho uma diferença de potencial entre A e F. Consequentemente, eu tenho uma corrente rodando aqui no meu circuito. Beleza, eu tenho uma corrente rodando no meu circuito. Agora, olha só, eu tenho um fio, e nesse fio eu tenho corrente. Consequentemente, esse fio, um fio com a corrente, né, eu vou ter a criação de um campo magnético em torno desse fio. E uma outra coisa que é importante, que é interessante, é o seguinte. Repare que eu tenho é o mesmo fio, né? Só que ele está organizado de uma forma que ele tem esses três trechos aqui em paralelo. E a questão ela me diz o seguinte, bom, eu vou considerar a interação apenas do trecho AB com essa hastezinha em vermelho e do trecho CD com a hastezinha em vermelho. Ou seja, eu tenho uma corrente passando aqui em cima, beleza? Que ela vai gerar um campo magnético que vai interagir com esse fio aqui, porque com a hastezinha aqui, porque tá passando uma corrente aqui também, não é verdade? E eu tenho uma força entre esses dois fios por conta da corrente que está passando entre eles. Aí a questão ela me diz que eu posso considerar apenas o segmento AB e CD, apenas esses. Mas em BC eu tenho um campo magnético também, porque tem corrente, então consequentemente eu tenho um campo magnético. E em D e E eu também tenho campo magnético, só que aqui eu não vou considerar mais nada, apenas A, o segmento AB e CD. Então olha só que interessante aqui, eu tenho que lembrar o seguinte, a força magnética, nesse caso, que eu vou chamar de Mzinho aqui, vai ser igual a corrente vezes B vezes delta L. Então aqui é a força magnética sobre um fio
de comprimento ΔL, né? Essa força ela quer me dizer essa fórmula, ela quer me dizer a intensidade da força sobre esse fio imerso nesse campo B aqui. Reparem o seguinte, como eu estou considerando um segmento muito grande, AB, né, e CD, eu vou fazer a primeira análise para AB e a mesma coisa vai ser para CD, beleza? Então olha só, como eu tenho um comprimento muito grande, um fio que eu posso considerar ele como um fio infinito, então o campo magnético numa determinada altura aqui, ele vai ser constante o tempo todo. Se eu pegar e deslocar essa minha haste um pouco para cima, vamos supor que eu coloque ela aqui, né? Então o campo magnético nesse ponto aqui vai ser igual nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Depende apenas da distância desse ponto ao fio. Beleza, galera? Mas olha só, quem vai ser o campo magnético nesse ponto aqui onde essa hastezinha está? Eu sei que a força sobre essa hastezinha vai ser a corrente que passa por ela, vezes o campo no ponto onde ela se encontra, vezes o comprimento dela. Basta a gente lembrar que o campo de um fio retilíneo infinito, ele vai ser dado pela seguinte relação: μ vezes I, que é a corrente no fio, beleza, galera? Sobre 2π vezes R, onde o R é a distância do fio, onde está sendo gerado o campo, até o ponto onde eu quero medir a intensidade do campo magnético, tá? Então eu tenho essas duas relações aqui. Só que olha só, vamos fazer aqui o seguinte, eu estou considerando que aqui é um fio, né, qualquer, então vou dizer que a corrente que passa por ele é I1, e aqui é um outro fio que está gerando esse campo magnético, eu vou dizer que aqui é um I2. Beleza. Então, basta eu pegar esse valor de B e substituir aqui, né? De uma forma bem direta, eu já poderia ter chegado nessa fórmula aqui. Então, a força, a intensidade da força sobre essa hastezinha vermelha aqui, a força magnética, vai ser igual a I1 vezes B, que é μ, vezes I2 sobre 2π vezes R, vezes ΔL. Então, essa aqui é a força magnética, né, galera? Gente, olha só, essa fórmula aqui já é interessante a gente já ter ela de cor. Se você não tem ela de cor, você tem essa relação de força, a relação do campo magnético, juntou tudo, pronto, chegou na fórmula que eu preciso. Beleza? A questão ela não me informa, mas vamos considerar aqui que esse sistema está no vácuo. Se ele está no vácuo, então eu vou usar o μ0, que é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, beleza? Pronto, então olha só, aqui eu tenho a corrente de um fio, aqui a corrente de outro fio, constante de permeabilidade magnética do vácuo, 2π vezes R, e o comprimento do fio está sofrendo a ação dessa força aí, que é o Lzinho aqui no caso. Beleza? Então, tá, bora lá. Próxima análise é o seguinte. A questão ela me informa quem é o 2π, o R vai ser a distância, que seria o X aqui, a distância para esse fio, e eu também tenho a distância desse fio para a hastezinha aqui, né, que eu tenho que colocar na questão aqui depois, na organização. E eu tenho o ΔL também, que a questão me informa. Agora vamos pensar o seguinte aqui. Toda a corrente que entra aqui por A, vai passar aqui B, C, D, E, vai passar pelo fio, pela haste aqui vermelha, e vai sair aqui no F. Ou seja, a corrente que passa aqui em cima é a mesma que vai passar aqui embaixo e a mesma que vai passar aqui na hastezinha vermelha. Ou seja, I1 é igual a I2. Então, posso reescrever isso aqui da seguinte forma. A força magnética aqui vai ser igual a... Eu vou chamar apenas de I, tá? Então, vai ficar I
vezes I, que vai ficar I ao quadrado, vezes μ0 sobre 2πr vezes ΔL, tá? Então pronto, essa aqui é a minha relação final aí para resolver essa questão. Beleza, galera? Então bora lá. Então eu sei que a força magnética aqui, no caso, vai ser dada por essa relação aí. Tá? Então eu tenho que lembrar o seguinte, se eu quero o meu sistema em equilíbrio, a soma de todas as forças que atuam no meu sistema tem que ser igual a zero, né? Já que o sistema está em equilíbrio. Quais são as forças que atuam? Eu tenho a força magnética e eu tenho a força gravitacional, né? A questão não deixa de uma forma explícita, mas ela mostra que eu tenho a força gravitacional agindo ali no desenho, né? E a questão também fornece a massa dessa haste aqui. Pronto. Então, feito isso, agora eu tenho que somar as forças e igualar isso a zero. Só que antes de somar as forças, eu tenho que montar um sistema de orientação para eu saber qual força vai ser positiva e qual força vai ser negativa. Qual é o meu sistema de orientação? Eu vou colocar ele para cima, chamar de Y, para cima. Então, todas as forças que apontarem para cima serão positivas e todas as que apontarem para baixo serão negativas. Beleza, galera? Então, bora lá. O que acontece aqui? Vamos analisar a figura. As forças que agem aqui no meu fio. Vamos lá. Então, AB, né, cria um campo magnético que vai interagir aqui com o fio e vai aparecer uma força magnética. Eu preciso saber se essa força ela é de repulsão ou de atração. Tá? Reparem o seguinte, a corrente ela entra aqui e ela vai passar aqui nesse sentido, né, descendo aqui em C. Ela vai para esquerda e quando chega aqui ela vai para direita novamente, né? Então o que eu tenho? Quando as correntes nos fios elas têm o mesmo sentido, os fios eles vão se atrair. Então, nesse caso aqui, os opostos não se atraem. Beleza, galera? É só a gente lembrar disso. Na corrente entre dois fios, os opostos não se atraem, tá? Então, bora lá. Aqui em cima tá para a direita, aqui no meio também para a direita. Então, eles vão se atrair. Como o fio de cima aqui não pode se mexer, então ele vai puxar o fiozinho para cima. Então, o que eu vou chamar aqui de FAB, está puxando a hastezinha para cima. Então, ele vai ser positivo. Então, eu vou chamar de FAB, que vai ser a força magnética do segmento AB. Então, FAB, positivo porque está apontando para cima, tá? E aqui, ó, a interação com a hastezinha aqui e esse fio CD vai ser de repulsão, né? Então, a interação aqui vai fazer com que a hastezinha seja empurrada para cima. Se está sendo empurrada para cima, então vai ser uma força no sentido positivo. Então, aqui vai ficar mais FCD. CD. Beleza. Já que eu quero apenas a interação do segmento AB e CD, tá ok. Falta apenas mais uma força que está agindo aqui no meu sistema. Quem é? É a força gravitacional, a força peso. A força peso, ela age aqui, ó, a gravidade está para baixo, né? Então a força peso ela vai apontar para baixo também, não é verdade? Já que ela aponta para baixo, então ela vai ser negativa, porque ela aponta ao contrário da minha orientação. Então vai ficar menos o módulo da força peso. Como o meu sistema ele tem que estar em equilíbrio, a soma de todas as forças tem que ser igual a zero. Então bora lá. Quem vai ser o FA? O FAB e o FCD eu vou relacionar aqui com a força magnética, obviamente, né? Então, quem vai ser o FA? O FA, ele vai ser dado pelo seguinte, vai ser I ao quadrado vezes μ0 vezes ΔL,
que vai ser o próprio Lzinho aqui, né? O comprimento da haste, que eu vou chamar de L, dividido por 2 vezes π, vezes a distância, né? De onde está sendo gerado o campo até o ponto onde eu quero medir o campo. Que distância é essa? X, que é a distância entre o fio AB e o fiozinho vermelho aqui. Então, no lugar do R vai ser X. Mais FCD. Quem vai ser FCD? Vai ser I ao quadrado vezes μ0 L dividido por 2π vezes... Agora eu estou fazendo a interação para esse fio. Qual é a distância desse fio para esse fiozinho aqui, para o fiozinho vermelho? Já que essa distância aqui é x, reparem que ele mostra que essa distância toda aqui, né, do fio CD para o fio AB é d. Então eu quero saber essa distância aqui, ó. Já que eu quero saber essa distância aqui, quem vai ser essa distância? Vai ser todo o d menos o x. Então aqui vai ficar d menos x. Pronto. O FCD é isso aqui. Menos. Quem é a força-peso? O mg. Igual a 0. Beleza. Então, olha só, galera. Tá tudo aqui. Basta agora apenas eu encontrar o valor de x. Se eu encontrar o valor de x, eu encontro o ponto de equilíbrio nessa situação aqui, né? Lembrando que aqui é o meu FCD e aqui é a minha força peso, beleza? Então, simbora lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar simplificar ao máximo. Reparem o seguinte, o mg está aqui negativo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, só que positivo. Para não copiar novamente, eu vou apagar aqui, ó, e colocar um sinal de igual aqui. Pronto, eu passei ele para o outro lado da igualdade positivo. Reparem que aqui em cima eu tenho i ao quadrado μ0 L e aqui também eu tenho i ao quadrado μ0 L. Eu posso passar então, coloco em evidência e passo dividindo para o outro lado, né? Então vai ficar isso aqui, ó, 1 sobre 2πx mais 1 sobre 2π d menos x. Então, o i ao quadrado μ0 L eu botei em evidência, tá aqui multiplicando, passei para o outro lado dividindo. Vai ficar igual a mg sobre i ao quadrado μ0 L. Mas reparem que aqui eu também tenho 2π, não é verdade? Tenho 2π nesse termo e nesse aqui. Eu coloco ele em evidência, está aqui dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Novamente, para não copiar novamente, só vou apagar aqui e vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, 2π fica aqui em cima. Beleza. Agora, olha só, galera. Olha só, esse termo aqui eu vou deixar ele desse jeito mesmo. O que é que eu tenho que fazer aqui? Uma das coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que, para eu efetuar essa soma, eu tenho que igualar o denominador. Como é que eu igualo aqui? Eu tiro um MMC, não é verdade? Eu aqui tá simples, basta multiplicar cruzado, né? E multiplicar os denominadores. Então aqui como é que vai ficar? Olha só. Eu pego esse termo, multiplico por esse aqui, então vai ficar d menos x. X vezes 1, então vai ficar mais x. Já deu para ver que o x cancela, né? Então, esse termo, o denominador com esse denominador. Então vai ficar x, que multiplica d menos x. Beleza? Isso aqui vai ser igual a 2π mg dividido por i quadrado vezes μ0 L, né? Pronto. Some o x com o x aqui, fica apenas o d aqui em cima. Fica apenas d aqui em cima. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse d, tá? Multiplicando, passo para o outro lado dividindo, né? Então aqui vai ficar apenas o 1
E o D eu passo dividindo aqui embaixo. Pronto. Então, olha só, galera. Tá legal aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, para simplificar, eu vou jogar todo esse termo, multiplicar cruzado aqui. O que que eu vou fazer aqui? Olha só. Vamos lá. Eu vou multiplicar cruzado isso aqui. Como é que vai ficar? Ó. Quando eu resolver tudo isso aqui, né? Resolvendo isso aqui, fazendo a continha, vai dar 1 sobre 7,2 vezes 10 a menos 3. Tá? E aqui eu vou multiplicar cruzado. O que está embaixo, eu passo para cá, para cima. Ó, vou reescrever aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. X, que multiplica D menos X, é igual a 1 sobre 7,2 vezes 10 a menos 3. Né? Multiplico o cruzado, então vai ficar 7,2 vezes 10 a menos 3 é igual a X, que multiplica D menos X. Beleza? Pronto, tá tudo ok aqui, né? Tá. Então, vou fazer a distributiva aqui. Né? Então vai ficar x vezes d e x vezes menos x. Então vai ficar dx menos x quadrado. dx menos x ao quadrado. Reparem que aqui eu tenho uma equação, né, do segundo grau. Reparem o seguinte, eu vou substituir aqui. Quem vai ser o d? O valor de d aqui vai ser o seguinte. 7,2 vezes 10 a menos 3 é igual a d, que a questão me fornece que é 18 centímetros. 18 centímetros vai ficar 18 vezes 10 a menos 2, né? Vezes x menos x ao quadrado. Eu vou passar tudo para o lado de cá da igualdade, igual a zero. Como é que vai ficar? Que é só matemática agora, né, galera? O menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. O 18 vezes 10 a menos 2x vai passar como negativo, menos 18 vezes 10 a menos 2x. E esse termo já está aqui, ele vai continuar positivo, mais 7,2 vezes 10 a menos 3 igual a zero. Pronto, já que é uma equação de segundo grau, tenho que encontrar as raízes aqui, né? Quando eu encontrar as raízes, a minha resposta serão elas. Né? Basta jogar agora na forma de Bhaskara, né? Que é a fórmula de Bhaskara? B, né, menos B, que vai ficar 18 aqui, vezes 10 a menos 2, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 18 vezes 10 a menos 2, isso aqui é ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 7,2 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 2A, né? Beleza. Então, olha só. Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 18 vezes 10 a menos 2, mais ou menos. Reparem que aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar a raiz de 18 ao quadrado vezes 10 a menos 4, né? Lembrando que isso aqui tudo está sendo elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 7,2 vezes 10 a menos 3. Eu vou pegar esse 7,2 e vou transformar ele para 72 vezes 10 a menos 4. Então vai ficar 72 vezes 10 a menos 4, né, gente? As regrinhas lá da notação científica. Você caminha a vírgula para a direita, você diminui
uma unidade aqui no expoente aqui da base 10, dividido por 2A. Lembrando, galera, o seguinte, o meu foco aqui não é na matemática, tá? É na física. Então, se você ficou com dúvida em alguma passagem matemática aqui, procurem aí algum vídeo que ensine sobre fração, sobre notação científica, tá? Para vocês tirarem essa dúvida aí. O foco aqui é resolver a questão de física. Beleza? Então, bora lá. Por que eu fiz isso? Porque, olha só, eu tenho as duas bases 10 aqui elevado a menos 4. Eu posso colocar em evidência e tirar da raiz, né? Como 10 a menos 2. Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte, 18 vezes 10 a menos 2. Aqui vai ficar mais ou menos 6 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido por 2. Tá? Então, dividindo os dois termos por 2, eu tenho o seguinte, ó. 18 dividido por 2 dá 9, né? 9 vezes 10 a menos 2, mais ou menos 3 vezes 10 a menos 2. Então, reparem que eu tenho duas respostas. Uma resposta aqui vai ser 9 mais 3, que vai dar 12, vezes 10 a menos 2. E 9 menos 3, que vai dar 6, vezes 10 a menos 2. E aqui está em metros. Beleza, galera? Então, olha só, galera. Uma coisa que eu não coloquei aqui, né, já fiz direto, mas que você tem que tomar cuidado, são nas unidades de medida. Então, todos os valores que eu substituí na fórmula, eu passei todos eles para o SI, para o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então, 10 centímetros eu transformei para metros. 5 miligramas eu transformei para quilogramas, né? E aqui os 18 centímetros eu transformei para metros também. Se você não fizer isso, essas transformações de unidades aí, alguma coisa vai dar errado, tá? Então é bom a gente ficar atento a isso aí para resolver a questão bem bonitinha, beleza? Então tá aqui, né? 12 vezes 10 a menos 2 metros, que é 12 centímetros, e 6 centímetros aqui são as minhas duas respostas. Então, essa barra aqui ela pode estar a essas duas distâncias aqui, né, do segmento AB. Beleza, galera? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Tá? Uma questão bem legal que envolve alguns conceitos aí de força magnética bem interessantes. E até a próxima questão. Valeu, galera!